Naquele vilarejo perdido entre colinas e matas fechadas, a Quaresma nunca foi apenas um período de penitência. Era um tempo de silêncio pesado, de portas trancadas antes do anoitecer, de terços apertados entre dedos trêmulos e de janelas cobertas com panos grossos para que nada, absolutamente nada, pudesse olhar para dentro. O lugar se chamava Santa Efigênia do Vale. Pequeno demais para constar nos mapas, grande o suficiente para guardar segredos antigos. Casas simples de madeira e tijolo cru se espalhavam pela estrada de terra vermelha que cortava a região como uma cicatriz aberta. À direita, a mata se erguia fechada e escura. À esquerda, campos que durante o dia pareciam infinitos, mas que à noite se tornavam um mar negro e imóvel. Desde criança, Gabriel ouvira as histórias. Sua avó, Dona Teresa, sempre dizia que durante a Quaresma o mundo afinava. O véu fica fino, repetia em voz baixa. O que é de carne encontra o que é de osso. Ele nunca entendeu completamente, até aquele ano. Era a terceira sexta-feira da Quaresma quando o primeiro animal apareceu morto. O corpo da novilha de seu pai foi encontrado próximo à cerca, rasgado como se algo tivesse aberto o couro com as próprias mãos. Não havia sinais de arma, não havia pegadas claras, apenas marcas profundas na terra e um cheiro estranho, metálico, misturado ao odor de sangue fresco. O padre Miguel pediu calma, reuniu os moradores na pequena igreja branca no alto da colina e falou sobre fé, sobre vigilância, sobre tentação, mas seus olhos denunciavam algo diferente: medo. Naquela mesma noite, o vento soprou diferente. Não era brisa comum. Era um sopro úmido e morno que atravessava as frestas das casas como um suspiro vivo. Gabriel estava deitado quando ouviu o primeiro uivo. Não era como o de um cachorro, não era como o de um lobo, embora ninguém ali jamais tivesse visto um. Era um som que começava grave, quase humano, e subia até se tornar algo impossível, rasgando o céu. Um lamento cheio de fúria e fome. Os cães da vizinhança silenciaram imediatamente. O coração de Gabriel martelava no peito. Ele se levantou devagar e foi até a janela. A lua estava alta, não cheia, mas brilhante o suficiente para desenhar sombras longas sobre o campo. Por um segundo, ele pensou ter visto algo se mover próximo à cerca. Algo grande. Muito grande. No dia seguinte, encontraram o velho Anselmo caído próximo ao galpão. Ele ainda respirava, mas estava dilacerado. As marcas em seu peito pareciam feitas por garras largas, profundas demais para qualquer animal comum. Antes de morrer, murmurou apenas uma palavra: penitência. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. As mães proibiram as crianças de saírem após o pôr do sol. Os homens começaram a andar armados. Alguns falavam em nonça, outros em coisa pior. Dona Teresa chamou Gabriel naquela tarde. Você já percebeu quem não tem aparecido nas missas de sexta? Ele pensou. Havia alguém ausente, alguém que sempre estava lá, ajoelhado na primeira fileira. Joaquim. Filho mais novo de uma família antiga da região, quieto, reservado, olhos sempre baixos. Desde o início da Quaresma não fora mais visto. A maldição da Quaresma não nasce do nada, ela precisa de brecha, precisa de promessa quebrada. Naquela noite, Gabriel decidiu seguir a trilha atrás da casa de Joaquim. O mato estava mais denso do que ele lembrava. Galhos arranhavam seus braços, o cheiro de terra úmida era forte demais. Então ouviu. Respiração. Pesada, irregular. Ele congelou. Entre as árvores, viu uma silhueta se erguer lentamente. Primeiro pensou ser um homem.
Depois percebeu que nenhum homem tinha aquela altura, aquela largura nos ombros, aquela postura curvada e antinatural. A criatura deu um passo à frente. A lua iluminou parcialmente o rosto. Pelos. Focinho alongado. Olhos humanos. Os olhos eram o pior. Não eram bestiais, eram conscientes, carregavam culpa. A criatura pareceu reconhecê-lo, e então falou, não com palavras claras, mas com um som rouco, quebrado, como se a garganta estivesse sendo rasgada por dentro. Gabriel tropeçou para trás. O lobisomem avançou. O cheiro que vinha dele era insuportável, sangue seco, suor ácido e algo podre, como carne deixada ao sol. As garras cravaram no tronco ao lado da cabeça de Gabriel, arrancando lascas grossas de madeira. E naquele instante, Gabriel viu algo preso ao pulso da criatura. Um cordão, como uma pequena cruz de madeira. Era de Joaquim. O monstro hesitou, tremia, como se estivesse lutando contra si mesmo. O uivo que saiu de sua boca não era apenas de fúria, era de dor, de arrependimento. Gabriel correu. Correu sem olhar para trás, ouvindo o som pesado da criatura avançando pela mata, quebrando galhos, rasgando folhas. O chão parecia querer engoli-lo, o ar ardia nos pulmões. Quando alcançou a estrada, tropeçou e caiu. O uivo ecoou novamente, mas parou. Silêncio absoluto. Na manhã seguinte, encontraram Joaquim nu, desacordado, próximo à igreja. O corpo coberto de arranhões, as unhas sujas de terra, sangue seco sobre os dedos. O padre Miguel chorou ao vê-lo. Quebrou o jejum, murmurou Dona Queresa. Quebrou a promessa na primeira sexta. Reza a lenda antiga que o sétimo filho homem, se não for batizado corretamente ou se profanar a quaresma, carrega a marca. Durante 40 dias, a carne e o espírito entram em guerra. Mas naquela noite, a última sexta-feira antes da Páscoa, algo pior aconteceu. A lua estava mais brilhante. Gabriel acordou com gritos. Não um, vários. Saiu para fora e viu sombras correndo pelo campo. Mais de uma, mais de duas. O uivo veio de direções diferentes. A maldição não estava contida. Joaquim havia sido apenas o primeiro. A cada promessa quebrada, a cada pecado escondido sobre véus de devoção, a maldição encontrava um novo hospedeiro. As portas começaram a ser arrombadas. Os gritos cessaram um a um. Gabriel correu até a casa da avó, mas a encontrou vazia. Apenas o terço no chão, a porta aberta, o cheiro metálico novamente. Passos atrás dele. Lentos. Pesados. Ele se virou. Não era Joaquim. Era o seu próprio pai. Os olhos ainda humanos, a boca já deformada. Filho. A voz saiu em pedaços, misturada a um rosnado. Gabriel sentiu o mundo se partir. A quaresma não era punição divina, era revelação. Revelada o que cada um escondia. E naquela noite, sob a lua que parecia sangrar luz, Santa Efigênia do Vale deixou de existir como vilarejo. Virou matilha. O último som que ecoou antes do silêncio definitivo foi um uivo coletivo, profundo, vibrando nas colinas como um chamado antigo. Na manhã de Páscoa, viajantes passaram pela estrada de terra e encontraram o lugar vazio. Casas abertas, comida nas mesas, portas arrancadas, nenhum corpo. Apenas marcas profundas no chão e pegadas, grandes demais para serem humanas. Dizem que até hoje, durante a quaresma, se alguém passar pelas colinas quando a lua estiver alta, poderá ouvir o uivo. Não de um, mas de muitos. E se ouvir seu nome sendo sussurrado entre os ventos, não responda.